Eu sou a Camila, estudante de psicologia, e eu e meu grupo vamos trazer um assunto muito importante para quem convive com crianças. Você já presenciou ou ouviu falar dessas situações em família ou na escola? Explosões de raiva desproporcionais sem motivo aparente, agressividade desmedida, desobediência a pais, cuidadores, professores e outras autoridades? Qual o limite entre o que é normal no desenvolvimento infantil e a possibilidade de um transtorno pouco conhecido, popularmente chamado de Síndrome do Imperador, que na verdade é o TOD? Ele pode causar prejuízo ao funcionamento dessa criança, comprometendo inclusive o convívio social dela e dos familiares. Nossa, mas que transtorno é esse? Eu nunca ouvi falar. Fica tranquila, falaremos sobre o diagnóstico, acompanhamento e tratamento adequado. O TOD é o transtorno positivo desafiador. Traremos aqui uma entrevista com a psiquiatra Isabel Amato. Ela é da Unesp e ela já trabalha nessa área há 8 anos. Ela vai explicar melhor pra gente. A primeira coisa que precisamos saber é que o TOD é um transtorno infantil. Ele é presente em crianças de 6 a 12 anos e acontece principalmente entre os meninos. Entre os meninos? Mas por quê? Como o nome diz, o TOD tem relação com comportamentos desafiantes e de oposição. E na nossa sociedade, gestos mais agressivos acabam sendo mais presentes nos meninos. Outra informação, há crianças que têm o TOD e também têm o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também comum em meninos. E nota-se que eles acabam tendo uma alteração maior no neurodesenvolvimento. Achei bem complexo. Neurodesenvolvimento? Sim, neurodesenvolvimento tem relação com a linguagem, comunicação, comportamento, todos os mecanismos que auxiliam a criança a conseguir interagir melhor com o meio. Por conta dessa alteração, muitos meninos que possuem o TOD e o TDAH acabam tendo dificuldades em se expressar e acabam mostrando o que querem através de atitudes agressivas. Agora é que eu tô começando a entender o que é o TOD. Ai, que bom! Falaremos agora com você e com quem está nos assistindo sobre os sinais do TOD e o papel da família, que é fundamental nesse processo. Vamos lá, super combinado. Olá, falaremos agora quais são as principais características do TOD e quais comportamentos você deve ficar atento com as crianças do seu convívio. O TOD se estrutura a partir de 3 sintomas. O primeiro, sendo o humor raivoso ou irritável. O segundo é o comportamento questionador desafiante e o terceiro é a índole vingativa. Sei não, hein? Isso pra mim tá parecendo um comportamento de quem quer chamar atenção. Calma, a gente precisa ter cuidado. A identificação dos sintomas é a parte mais importante porque é a partir dela que dá para intervir e proporcionar um cuidado adequado. No caso do humor raivoso ou irritável, a criança frequentemente perde a calma e expressa sentimentos de raiva ou ressentimento por algo que aconteceu. Tipo, agredir ou ameaçar a família por não querer ir para a escola. Quanto ao comportamento questionador desafiante, as crianças tendem a contrariar figuras que elas consideram de autoridade, como pais, professores, supervisores, então elas irão desobedecer às regras intencionalmente. Com frequência, elas acabam também incomodando as pessoas que estão à sua volta, através de alguns comportamentos, e muitas vezes elas acabam culpando as outras pessoas por atos errados que elas mesmas fizeram. E por fim, elas acabam tendo uma índole vingativa. Então, às vezes, elas culpam outras pessoas por vingança e por sentirem que essas pessoas tentaram lhe prejudicar, como jogar o celular contra a parede e culpar o irmão, por exemplo. Devemos ficar atentos caso os veja com frequência em alguma criança. Ela pode estar precisando de ajuda, mas não podemos esquecer que toda criança está numa fase de grande desenvolvimento, e a forma como ela irá lidar com os acontecimentos vai depender do meio que está inserida. É muito importante prestar atenção no todo para compreendermos se o comportamento da criança foi algo esperado ou não. Exatamente. Todas as crianças podem apresentar comportamentos mais agressivos, sensíveis e ficar com raiva e questionar ordens das pessoas em volta. São crianças, isso é normal. Como eu vou saber quando é um comportamento esperado ou não? Você precisará verificar o acontecimento que causou o comportamento. Por exemplo, é comum que crianças pequenas que ainda não conseguem se expressar direito usem do choro e até um pouco de agressividade para se expressarem. É uma forma delas buscarem sua autonomia e o seu espaço dentro dos locais onde estão. Pode ser que ela apresente comportamentos como esses na chegada de um irmão, por exemplo, por sentir que vai perder seus pais e seu lugar na casa. Ou demonstrar comportamentos mais sensíveis, de ressentimento e raiva por se inserir
em um ambiente novo, como por exemplo mudar de casa e até mesmo o início da vida escolar. São experiências em um ambiente novo com pessoas novas que ela precisará se adaptar e buscar seu lugar novamente. A gente precisa verificar a frequência e a intensidade desses comportamentos e o quanto eles estão sendo prejudiciais para a criança em si e para as pessoas em volta dela, tanto em casa como na escola. Porque esses acontecimentos causam sofrimento grande para as próprias crianças também. Afinal, convenhamos, você ficaria perto de alguém que constantemente é agressivo e fica te incomodando? Claro que não, né? Quem aguentaria? Exatamente. Se torna cansativo para os pais e para a criança, pois ela vai aos poucos se afastando do convívio com os amigos, família e ficando cada vez mais sozinha. E isso vai comprometendo seu funcionamento social, escolar e psicológico. E aí vira aquela criança que não é chamada para as festinhas, sabe? Nossa, bom, até agora eu consegui entender o que é o TOD e como eu identifico. Mas me fala uma coisa, que eu tô pensando aqui. O que causa esse transtorno nas crianças? Bom, perguntinha complexa, mas a Isabel, que é uma psiquiatra bem legal, consegue falar muito bem sobre isso. Acho que os fatores de risco, eles vão sempre se somando. É muito raro ter um fator de risco só e aí ter a eclosão do transtorno. Normalmente é uma somatória das coisas. E você tem toda a razão, né? Famílias disfuncionais, muito conflituosas, em que algum membro, pai, mãe, membros próximos tenham transtornos mentais, isso é sim fator de risco para a criança desenvolver o TOD. Então, envolver a família no tratamento é fundamental, né? Sempre. E aí, o que a gente vai tentar fazer enquanto clínico, né? Então, qual que eu penso que é a minha função enquanto psiquiatra? É falar, por exemplo, sobre estilos parentais. Então, a gente já sabe que o que mais traz risco para desenvolver esse transtorno são aqueles estilos parentais que são de poucos limites, né? Então, tem uma ausência de limites e de regras claras, ao mesmo tempo que tem muito pouco afeto. Então, a gente fala assim, que é o extremo das duas coisas ruins, né? Então, você vai ter famílias aí com pouco limite, mas muito afeto, famílias que não são tão afetuosas, mas que têm os limites mais claros. Mas aí, quando a gente vai para essa junção de pouco limite e pouco afeto, isso aumenta muito o risco. Então, conversar sobre isso com os pais, né, na consulta clínica, isso é muito, muito importante, né? Então, a gente orienta que os pais sentem juntos para pensar quais são as regras, quais são os limites, que eles sejam previsíveis. Isso também é curioso, mas os estudos mostram que, assim, por mais que não seja o ideal, mas uma família que é sempre muito rígida, muito, entre aspas, punitiva, é ruim, mas é menos pior do que aquela em que é muito imprevisível. Então, para uma coisa pequena, eu recebo um castigo muito grande e para uma coisa enorme, parece que ninguém liga. Isso para a criança é muito confuso, né? Então, você ter regras e limites consistentes e previsíveis, ou seja, a criança sabe o que esperar, né, a partir daquele determinado comportamento, isso diminui muito o risco, né, de ter um transtorno de oposição desafiador, tá? Além disso, é importante que os pais sejam um modelo. Isso é uma coisa que às vezes a gente esquece. As regras não são só para as crianças, são para os adultos também, né? Então é importante que todo mundo siga e que eu, enquanto pai, enquanto mãe, consiga ser um modelo de assertividade, consiga ser um modelo de resolução de conflito de maneira calma, de resolução de conflito de maneira verbal e não partindo para ação. Então, isso é uma coisa que a gente fala bastante. Uma outra curiosidade, acho que isso é uma coisa que para mim ficou muito marcado desde o começo na psiquiatria infantil, é que a gente sempre diz assim, tá, além de escutar a queixa da família, é importante que você diga, e o que seu filho faz de bom, né? O que seu filho sabe fazer? E às vezes a gente se surpreende, porque a família está tão envolta naquilo, né, que está trazendo tanto prejuízo, que precisa parar para pensar um pouco, sabe? O que meu filho faz de bom. E isso a gente incentiva muito na consulta, que a família possa reconhecer e, de alguma maneira, incentivar essa parte boa, né, das crianças e dos adolescentes. Não ficar só na queixa. Outra característica em famílias com crianças que têm TOD é o não preparo dos pais. Então, pais que possuem hostilidade na educação da criança, imaturidade, apresentam um emocional instável, lares muito rígidos, onde as crianças não possuem liberdade para se expressarem, ou até mesmo lares com pais muito permissivos, onde a casa fica à disposição da criança para manipular da forma que quer, inclusive mandando nos próprios pais. Puxa, então a própria relação da família pode causar o TOD?
Sim, a dinâmica familiar pode ter um grande impacto no desenvolvimento do transtorno, mas não podemos esquecer que não existe uma causa única. O TOD acontece através da somatória de diversas questões. É necessário manter sempre um equilíbrio nas relações e estar atento a todos os ambientes que a criança frequenta e suas características individuais. Ah, entendi. E depois que a criança ela já tá apresentando esses comportamentos, como que a gente faz para ajudar? Ótima pergunta. Falaremos para vocês sobre o tratamento e como os pais têm um papel fundamental nisso. Primeiro, precisamos saber que cada criança é única, então todo o tratamento será individual, de acordo com as demandas que ela possui. Esse tratamento pode envolver uma equipe multidisciplinar, então além do apoio da família e da escola, muitos profissionais podem estar envolvidos, como psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos e treinadores. Podemos entender o tratamento do TOD como a junção de 3 pilares. Primeiro temos o suporte familiar, e esse envolvimento da família é fundamental. Assim, trabalhar com os pais como estabelecer as regras para a criança, criação da rotina, quais momentos ela terá para poder se expressar e conversar sobre os acontecimentos que a deixaram nervosa e o porquê. Os pais também precisam saber como é aquela criança, então seu temperamento, sua personalidade, se ela é mais extrovertida ou não, e o conhecimento dessas características individuais da criança contribui para a criação da sua rotina, além de auxiliar em um maior envolvimento dos pais, porque para identificar de forma certeira essas características, é necessário que a família tenha um convívio ativo. Certo. E os outros 2 pilares, quais são? Em segundo, temos o suporte escolar, que é trabalhar junto com os professores da criança, possibilitando que a escola seja um ambiente acolhedor e que a criança consiga estabelecer uma boa relação com os colegas. E por fim, temos a medicação. Então, existe um medicamento específico para o TOD? Não. Como comentamos anteriormente, o TOD pode ter várias comorbidades, e é nessas comorbidades que o medicamento entra. Então, tratar através dos remédios o TDAH, desregulação do humor, ansiedade, dentre outras questões que a criança pode ter, contribui para a melhora do TOD. Nossa, que bom! Então existe todo um suporte, né, para poder receber essas crianças. Mas eu entendo que muitas vezes os pais, eles acabam não agindo da forma certa com os filhos. E acaba causando certos tipos de problemas, né? Mas isso também pode deixar os pais perdidos. Afinal, não deve ser nada fácil cuidar, educar uma criança que tem TOD. Você tem razão, não é uma tarefa nem um pouco fácil. E como a casa é um ambiente onde a criança terá todo o seu desenvolvimento, existem algumas atitudes que os pais podem ter que auxiliam no tratamento do TOD, mas podem ser aplicadas a todas as crianças. O lar, ele tem que ser acolhedor e protetivo para a criança. Um lugar que ela se sente seguro. Assim ela aprende que existem regras que ela deve seguir, mas ao mesmo tempo ele não pode ser opressor. A criança tem que ter liberdade para expressar suas opiniões. Equilibrar os acontecimentos é fundamental. As regras e repreensões devem estar adequadas aos acontecimentos. Por exemplo, repreender a criança de uma forma mais dura quando ela derruba água no chão do que quando ela machuca um colega pode fazer com que ela perca a noção da gravidade de seus atos. Estabelecer uma rotina também é sempre muito importante. Isso é para qualquer um, né? Bom, sempre ajuda a gente saber o que vamos ter que fazer. Isso mesmo. Saber quando é a hora de ir pra escola, a hora de mexer no celular, arrumar as coisas, fazer a lição, brincar, horário de dormir. Ajuda a criança com que ela se organize, que ela seja mais autônoma no seu dia a dia. Porque assim ela sabe quando uma coisa vai acontecer e, à sua própria maneira, ela pode realizar suas atividades sozinha. A prática de esportes também ajudam bastante a controlar o humor e a irritabilidade, seja futebol, judô, vôlei ou até mesmo atividades mais artísticas, como dançar, tocar algum instrumento, pintar. Atividades que ela goste e consiga desenvolver melhor a sua relação com os colegas e sua criatividade. Puxa, eu tô super feliz. Aprender sobre o TOD, nossa, com certeza eu vou divulgar a informação, vou passar tudo que eu tô aprendendo para as pessoas que não conhecem o TOD ainda. Quanto mais pessoas souberem do assunto e como agir diante dele, melhor. Pode deixar. Nossa, eu aprendi certinho. Eu espero que as pessoas que estão assistindo esse vídeo com a gente tenham aprendido junto comigo. Na dúvida, procure o pediatra. Ele poderá te auxiliar e indicar outros profissionais, como o psiquiatra e o psicólogo, por exemplo. Somente um profissional experiente e capacitado pode atribuir esse diagnóstico. Como indicações para complementar todas as informações e auxílio que os profissionais irão passar, temos alguns livros para você aprender mais sobre o assunto. Temos o Limite Sem Trauma, da filósofa Tânia Zaguri, O Reizinho da Casa, Manual para Pais e Crianças Opositivas, Desafiadoras e Desobedientes,
do psiquiatra infantil Gustavo Teixeira, e Crianças Desafiadoras, do psiquiatras Clay Bright e Luciana Bright.